Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom podermos mais uma vez compartilharmos acerca das lições da Escola Bíblica Dominical. Nós que somos da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, aqui na Assembleia de Deus, em Abreu e Lima, Pernambuco, pastor-presidente, pastor Roberto José dos Santos. Estou aqui mais uma vez com os companheiros, o nosso querido pastor João Barbosa, ele que é o nosso secretário da Superintendência, nosso querido irmão Sóstenes também, um dos secretários da nossa Superintendência da Escola Dominical. E como é bom estar aqui com os companheiros, tudo na paz, pastor João? Graças a Deus. Amém. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Amém. Amém. Querido amado, o senhor está tão animado quanto o pastor João? Como é que está, senhor? Sempre animado. Amém. Senhor. Agora eu creio que eles superem a animação. Ele é um exemplo para todos nós. É um exemplo para todos nós, pastor João, é sempre bom estarmos aqui juntos. Hoje estamos com a lição de número 7. Queria já de antemão agradecer a participação de cada internauta. Nós temos recebido vários comentários, nós agradecemos aos comentários, os conselhos que os companheiros têm dado, como também os agradecimentos. Nós estamos aqui realmente com o objetivo de servir ao reino de Deus, servir a Deus e a sua igreja da melhor forma possível. E queremos pedir aos companheiros que continuem comentando, continuem também compartilhando esse vídeo para outros amigos, outros colegas, e com certeza o nosso objetivo é promover o crescimento espiritual. Nós vamos à lição, né? Lição de número 7, é uma lição realmente que nos chama a atenção, fala justamente cujo tema é a família que sobreviveu ao dilúvio. A verdade prática da lição diz: apesar da corrupção generalizada do mundo atual, é possível manter nossa família nos padrões da palavra de Deus. O texto áureo da lição está baseado em Hebreus capítulo 11, o versículo 7. Diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Muito bem, a nossa lição está baseada em Gênesis capítulo 7, versículo do 1 ao versículo 12. Queridos irmãos, é bom estarmos aqui juntos e eu queria já pedir ao companheiro Sóstenes para falar um pouco sobre essa anunciação que Deus dá sobre a questão do dilúvio. Queria que o senhor ficasse à vontade para tratar um pouco sobre essa anunciação, é o primeiro tópico da lição que vai tratar sobre isso. Bem, nós percebemos à luz do texto bíblico que diante da total corrupção vivenciada naquela geração antediluviana, inclusive a lição anterior tratou dos males de uma sociedade que é anunciada ou apresentada como a sociedade de Lameque, na visão, com aquela mente danosa de Lameque, e o juízo de Deus ele é anunciado de acordo com os atos dos homens. Assim, a Bíblia nos fala que Deus se arrepende de ter feito o homem. Na verdade, nós podemos compreender, à luz de uma boa interpretação bíblica, de uma boa técnica, de que Deus muda o seu pensamento e agora tem a intenção de aplicar um justo juízo. Antes, na sua longanimidade, na apresentação da sua grande misericórdia, Deus queria que o homem vivesse e vivesse muito. E foi autorizando, permitindo que esse homem fosse tirando as suas experiências, mas dando a oportunidade também de que ele se convertesse seus maus caminhos. O Senhor anunciava, naquela época, embora não haja descrição na Bíblia, mas já há a utilização da parte de Deus de profetas, já homens que atuam como o boca de Deus, como o porta-voz de Deus, inclusive o próprio Noé é um porta-voz de Deus, que anuncia o juízo e que anuncia a mudança de pensamento quanto à humanidade da parte de Deus. Mas não que Deus ele seja assim muito volúvel, mas é que a impiedade chegou a um nível tal que até havia a necessidade de Deus tomar uma posição, de Deus fazer alguma coisa. E nós percebemos que Deus mesmo diz que os dias da humanidade seriam 120 anos. Né? Não sabemos se Noé
pregou durante todos os 120 anos, mas o certo é que pelo menos durante 100 anos Noé esteve com a sua força aplicada, a sua disposição aplicada a construir uma arca. Né? Alguns inclusive dizem que durante 20 anos havia o anúncio, mas ainda não havia assim a efetivação, a demonstração de como Deus iria agir. Então Deus anuncia, se tivermos de tomar esse viés, e 20 anos depois Deus diz a Noé, que talvez já fosse um pregador, construa. Eu dei 20 anos, mas agora dei início. E o interessante é que, inclusive, já aproveitando uma fala do próprio comentarista da lição anterior, ele diz que Noé pregava com a voz e com as obras. A construção da arca em si já era uma pregação carregada de eloquência. E é assim que se dá o anúncio do juízo de Deus, através da fala, mas através também de uma forma que o homem percebesse e pudesse se convencer dos seus novos caminhos. Visse assim como Deus estava agindo. Muito bem. E aqui, pastor João, eu vejo que, ainda no primeiro tópico, nós não vamos chegar, temos aqui uma pontuada na arca, ainda sem chegar na arca, propriamente dito, da questão do planta e etc., aqui diz que era um juízo que parecia improvável. Nosso querido companheiro Sóstenes, ele fala que Deus anuncia o juízo, que é o dilúvio, e por que o dilúvio seria algo improvável para aquela época? Porque porque as pessoas não creriam no dilúvio. Já havia chovido naquela época? Já havia algum tipo de... Olha, o segundo relato do Gênesis nos parece que eu não tinha uma base bíblica suficiente para assegurar que chovia como chove hoje. Mas que a terra era pulverizada. Né? Alguns pensam que depois passou a chover. Sim. Mas não há, nem está nem implícito no texto de que isso acontecesse. Então falar em chuva e em destruição para incrédulo daquela natureza era como chover no molhado. Eles não criam isso. Jesus faz menção da insistência, diz que nos dias de Noé, como nos dias de hoje, eles comiam, bebiam, se casavam, davam-se em casamento. Esse comer e beber não é comer e beber, nós temos que comer e beber. Era diferente. Era viver para essas coisas. Fazer festa. As comedeiras e bebedeiras, as festas e celebrações, e não restava tempo algum para o eterno. Isso aí era muito sério, era a vida daquele povo. Não queria saber de cultuar a Deus. Perder tempo em falar com Deus. Isso não existia. E como vemos no texto bíblico, isso avançava muito rápido. Muito rápido. Então, a construção de um barco, acredita-se que o antediluviano conhecia isso. Deus deu uma planta que serve de modelo até hoje. A Marinha Americana trabalha, aliás, as nações são desenvolvidas nessa parte da construção de barcos, grandes transatlânticos, grandes porta-aviões e outros tipos de naves. Elas têm esse múltiplo das medidas que Deus deu, que aliás, só já no século XIX se construiu um barco com uma dimensão maior do que a Terra. Já só no século XIX do nosso tempo. Imagina só, mais de 2.000 anos depois. Mais de 4 milênios. Só agora, um dia desses, vinha se fabricar um barco com dimensões maiores do que a Arca de Noé. Deixa eu aproveitar, já dentro dessa questão, eu queria, vou para o Sóstenes e volto para o senhor. Sóstenes, e teria, eu digo Sóstenes pelo fato dele ser
professor de história, talvez ele tenha tido alguma informação acerca disso, e teria tecnologia naquela época, já 4.000 anos antes da construção de um barco de tamanha proporção, para se construir uma embarcação daquela? Olha, se nós tivermos de considerar aquilo que é ensinado nas universidades, não. Até porque a Bíblia menciona a madeira, o corte da madeira, a Bíblia menciona uma madeira específica de grandes proporções. Assim, nós não temos elementos suficientes com base na ciência para asseverar ou afirmar piamente a possibilidade disso. Mas nós sabemos que o homem ele era capaz. Inclusive, ele, no próprio período em que se é mencionado no texto, já havia o trabalho com metais. Então, o Noé pode ter se utilizado do metal para cortar a madeira. Né? Já havia o trabalho de amarrações, porque era assim que se fazia em menor escala com as tendas. Então, Noé pode ter trabalhado assim. Né? Então, assim, se tentarmos buscar na ciência, realmente nós não vamos obter muito sucesso. Né? Até porque se discute muito a questão ou não, a veracidade ou não desse texto bíblico. Na perspectiva histórica, de acordo com a pesquisa científica, assim, os artefatos arqueológicos, embora eu até gostaria de apresentar, eu quero apresentar este livro, é bem conhecido, é famosão no mundo, e a Bíblia tinha razão. Ele se preocupa em, a partir dos relatos bíblicos, buscar ocasião e buscar elementos que confirmem o relato bíblico na arqueologia. Sim. E tem encontrado, mas esse não é o pensamento unânime. Então ele tem, inclusive o Werner Keller, que é um alemão, tem apresentado possibilidades, tem encontrado vestígios, mas não são elementos assim que possam nos ajudar muito. Inclusive a própria veracidade da arca, a própria localização em que ela foi encontrada ou é deixada, segundo a Bíblia, fica num trecho assim de muita competição mundial, que é perto do Irã, da Turquia, da Armênia. Aquela cadeia de Monteiro dos Ararates. Além de cadeia de Monteiro, tem a questão também religiosa e política, né? A dificuldade de se procurar algo que corrobore o judaísmo e o cristianismo, uma história da Bíblia. Mas, assim, alguns mencionam ter visto, alguns organizaram expedições e nós ficamos nessa. Agora, como a Bíblia é um livro de fé, o próprio texto aos Hebreus diz que Noé, por fé, aceitou tanto o anúncio do juízo de Deus, como aceitou ser um profeta de Deus, por fé. E nós hoje também, por fé, aceitamos toda a veracidade. E aí é importante salientar também, pastor João, que a gente não pode negar, além como o nosso Jorge disse, que certamente ele deve ter usado recursos de metal que já tinha, madeira, etc., a ação sobrenatural, não é isso, pastor? Acredito que Deus também, certamente, assim como usou Bezaleel e outros mais, poderia ter usado o Noé, não é isso, pastor? Não, com certeza. O conhecimento Noé tinha. Sim. Com os artífices que Deus se utilizou deles, tanto para o tabernáculo, como para o templo de Salomão, eles já eram bons profissionais, hábeis naquilo que faziam. Receberam, porém, um toque especial daquela obra. De outra sorte, eles não seriam capazes de executar aquele trabalho dentro do modelo exigido por Deus. No caso de Noé, a coisa era mais séria, porque se tratava da sobrevivência dele e da família. Era como se a pessoa dissesse: eu não posso errar, né? Eu não posso errar. Se eu estou construindo para outro, navegar, tudo bem, mas eu não posso errar. Ele estava dentro do barco. Exato. E aquele barco seria a sua vitória, seria o seu livramento. Ele não podia, ele estava ali. Então,
Eu estou citando assim para a gente analisar o compromisso que ele tinha com Deus, mas ele também tinha um compromisso com a família. Certamente. E com ele mesmo. Então tudo ali era importante. O conhecimento que ele tem, Deus deu todas as medidas como ele deveria fazer. Todas as medidas. E deu o tipo de madeira. E deu também porque as tábuas, a madeira era cortada e ela era colocada, certamente exposta ao sol para secar. Mas a madeira, que é cortada, ela leva muito tempo. Eu vivi no Amazonas e vi muito derrubada de árvores. E lá mesmo eles fazem aquelas tábuas, lá na selva. E constroem casas sobre aquelas palafitas, por causa que os igarapés com doença não chegavam. Mas com o tempo, fica as brechas, ele deixa tudo juntinho. Fica as brechas, porque a madeira ela seca depois. Parece que está seca, você coloca lá e depois ela seca de novo. Aí quando ela seca, ela diminui, aí fica as brechas. Deus disse que ele colocasse nas brechas o betume. Esse betume, o sentido da palavra é o mesmo sentido que está em Levítico, quando ele diz que o sangue, é o sangue, né, que fará expiação pela alma. Esse betume tinha um sentido, a gente levando para o lado espiritual. Por quê? Nós temos muito na nossa harpa que diz, é Jesus a minha arca, onde eu posso habitar. Quer dizer, a arca não era simplesmente um barco para colocar uma família e uma parelha de todos os animais. Não era simplesmente isso. A arca, em tipologia bíblica, ela falava da pessoa de Cristo. Ou seja, a construção da arca, todo aquele empreendimento, falava da pessoa de Jesus. E essa dimensão me permite, parece até que estou fugindo da lição. Não, senhor está. Nessa dimensão espiritual, e isto era tanto no sentido físico, ou seja, a Bíblia diz que Deus preparou um corpo especial para Jesus. Corpo me preparaste. Embora ele fosse um ser humano, nascido de mulher, mas o seu corpo foi preparado especificamente por Deus. Se você olhasse para Jesus, como está olhando para mim, éramos iguais. Mas o nosso nascimento veio da vontade da carne e do sangue do varão. O dele não. O dele foi por obra e graça do Espírito. Então, aquela arca tinha, em tipologia bíblica, era Jesus. As acomodações, os víveres, porque tinha tudo que era de se comer. Porque em Cristo não há necessidade de nada do que tem fora. Ali há todo o suprimento, claro. Espero que os internautas me compreendam a minha linguagem. Estou trazendo isto para o lado espiritual, para a gente começar a nossa palestra entendendo que, sim, embora houvesse algo literal, tão literal quanto nós estamos aqui, mas o sentido daquela literalidade ia mais distante. Falava de algo para a humanidade. E a Bíblia, no seu decorrer, vai nos mostrar isso com muita clareza. Há mistérios não revelados ali no Gênesis, mas depois, em outras ocasiões, isso é nos mostrado claramente para que a gente possa entender que tudo há uma motivação. O que motivou Deus a fazer isso? Certamente.
juízo, né? Mesmo que viesse um juízo, mas a misericórdia dele estava ali. Sobre uma família. Sobre uma família. Quer dizer, não era só para uma família, era para quem quisesse entrar. Claro. Mas só a família entrou. Eu posso até imaginar que, quem sabe, alguns entrou ali porque entrava mesmo, ou entrava ou morria. Estava convencido, mas se pudesse ficar fora, ficava. Mas foi levado para dentro da arca. Agora, uma coisa interessante é que o Noé não teve tempo de experimentar, de provar se a obra ficou boa ou não, né? Não, porque foi feito dentro do modelo de Deus. Sim, e foi feito assim, longe da água, né? Isso. Exato. Não teve como avaliar. Porque fazer hoje um teste, o né? navio ele é construído à beira-mar. Exato. Então já há como fazer o teste posteriormente. E nesse caso, ele fabrica, constrói a arca, tranca-se e fica aguardando que chova, e que chova de uma maneira tal, e que haja uma tal inundação que eleve o barco. É ali quando ele tem prova de que realmente passou pelo menos os últimos 100 anos fazendo a coisa certa. A sua colocação é extraordinária, porque o barco é construído em cima de um dique, mas não tinha um dique. Ele não precisava estar à beira de um lago ou à beira-mar, numa praia. Onde tivesse, ela ia flutuar. Não precisava de dique. Numa região onde ficasse nas proximidades, onde pudesse os seres vivos se aproximarem com facilidade. E como a natureza bravia dos animais só vieram depois do dilúvio. Até o dilúvio, os animais não tinham uma natureza bravias como conhecemos hoje. Não eram carnívoros? Não eram. Isso foi depois do dilúvio que veio essa natureza dos animais. Então era fácil, ele era como se fosse, na linguagem de hoje, animais domésticos. E aí alguns até questionam, né, só dando uma ênfase naquilo que foi falado pelos dois, alguém já perguntou, já ouvi alguém dizer o seguinte: por que a arca não afundou? Apesar de ter sido betumada e tal, aí alguém já disse, porque ela foi feita de acordo com os moldes de Deus. Então Noé simplesmente obedeceu a Deus e fez, e não deixou de ser um ato de fé, claro. Agora, dentro dessa questão dos animais, alguns perguntam como Noé poderia juntar tantos animais dentro da... Como é que ele foi à procura de tantos animais? Aí alguns dizem, eu já ouvi, tem até um documentário que fala sobre essa questão de enfatizar as verdades bíblicas, que eles dizem que geralmente os animais, eles têm um instinto de quando pressente um certo perigo de correr para um lugar seguro. Inclusive falam até a questão do tsunami, que não encontraram animais mortos. Ao menos animais selvagens, né? Exatamente. Os que tinham convívio com o homem, os mais domésticos é que morreram. Certamente, alguns presos, coisa do tipo. Mas tem um texto aqui que me chama a atenção, em Gênesis, capítulo 6, versículo 20. Ele diz o seguinte, Deus falando com Noé: das aves segundo as suas espécies, do gado... Perdão, vou começar a ler do 19, é melhor. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Aí no 20 diz: das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Ele não ia buscar, né? Eles viriam a ele. Então, se por um instinto que o próprio Deus havia colocado já no animal, ou se por uma ação sobrenatural de Deus, eles iriam até Noé. Não se preocupe. Eles vão vir a ti e você coloca dentro da arca. Então a gente percebe. Deus escolheu as espécies que iria preservar. Com certeza. Havia outras espécies, havia uma variedade maior, e surgem essas indagações, né? Surgem até indagações relacionadas, acredito que o internauta deve estar se perguntando, sobre os dinossauros. Será que se existiam os dinossauros, que muitos cogitam a existência deles,
Será que não foi nesse momento do dilúvio que muitas dessas espécies foram extintas por não entrarem na arca? Por determinação de Deus? À luz do texto bíblico, foi. À luz do texto bíblico. Porque o homem sem Deus tem muita dificuldade de aceitar que a Terra ainda não tem 7 mil anos. Embora nenhuma civilização atual tenha 5 milênios fechados. Tem 5 milênios no sentido de dizer, está no 5º milênio, mas 5 milênios fechados de história, nenhuma civilização tem, não tem na face da Terra. Posso falar isso, daria as nações, não tem. Isso é uma prova, e aquele professor de história, como o nosso amado irmão, deve sofrer muito para dar aula, quando muitas vezes é obrigado a falar de cidades com 7, 8 milênios. Nós estamos, segundo a teologia judaica, no ano de 5.775, esse ano, da criação de Adão. Entre os rabinos e os estudiosos judeus do assunto, e é o povo que, queiram ou não, tem mais crédito para falar disso, são eles, em toda a terra. São eles que têm mais crédito para falar disso, porque de alguma forma reconhecem a Deus. Pode até não obedecer no sentido de seguir piamente. E os que o fazem muitas vezes fazem na ignorância de uma outra forma, porque não aceitam a Cristo. Mas eles estudam, admitem entre si que possa existir um erro de calendário que pode levar um século ou mais. Então, quando muito, a gente estaria faltando 200 a 150 anos para terminar o 6º milênio, porque o sétimo é o milênio de Cristo na Terra. A gente queira ou não, mas é. A gente queira ou não queira, é uma realidade. O senhor é adepto dessa interpretação? Não é, mas é a Bíblia que diz. Quando a gente discorre o texto bíblico, nós vamos encontrar isso com uma fidelidade incrível. Então, para o historiador que aprendeu das cidades 7, 8, 9 milênios, dos fósseis antiquíssimos, de milhões e milhões e milhões de anos, na realidade, tudo aconteceu no dilúvio. Ou seja, aquele cataclismo universal mexeu com a Terra. A Terra ficou tendo cerca de 1 ano, não é isso? O que era a Terra? A Terra era um supercontinente, que a própria ciência chama de Pangeia, mas que existiu há 250 milhões de anos. As datas é que não combinam. A ideia combina então porque não querem aceitar o testemunho das Escrituras. Não querem aceitar. E muitos cientistas que leram a Bíblia admitiam isso. Muitos deles. Agora, a maioria absoluta dos meios acadêmicos não aceita. Mas não é todo mundo não. Recentemente... O senhor inclusive está com o livro de um cientista aí. Estou aqui, está aqui. Adalto Lourenço. Exato. É um cientista, é um evangélico. Exato. E ele desfaz, torna pó essas teorias que os homens fazem. Que é que eles mencionam uma obra como esta? E leva para uma faculdade, para os estudantes lerem, estudarem, verem. Não fazem. Mas vem as suposições. Olha, meu caro irmão Abraão e o Sóstenes e todos que nos sofrem, nossos amados internautas. O petróleo são restos fósseis, não é? De animais, e o carvão vegetal são restos de árvores. Vejam só. Então, como o mundo era um supercontinente, como se fosse uma grande ilha, mas de tamanho descomunal. Quando o dilúvio veio, Deus desfez aquela terra. A ciência admite
que todos os continentes eram unidos. Depois houve uma catástrofe, e milhões de anos, e separou e criou os continentes como conhecemos hoje. Inclusive, essas falhas geológicas das placas foi formada ali no dilúvio. As placas tectônicas. Foi formada ali porque o dilúvio ele mexeu. O relevo foi alterado. Está alterado, porque Deus mexeu com tudo, considerando que Deus queria fazer diferente. E ele era o artífice e construtor de tudo que tinha ali. E podia mexer aonde ele quisesse. Então veio montanha onde era planície. Veio mar, lugar onde não existia mais. E assim surgiu os continentes como conhecemos hoje. Que não foi conhecido logo no início. Nossa terra veio ser conhecida, digamos, acredita-se que há 2 milênios, que é 1 milênio antes de Cristo, as Américas já eram conhecidas. Porque eram povoadas, né? Portugal era ali mais para o sul do Tejo, tinha umas cidades que acredita-se que tenham sido bases que eles usavam, os cartagineses e fenícios, que vinham para o nordeste do Brasil, que fica a posição mais próxima, e levavam madeira, e que o rei Salomão teria comprado cedros quando o cedro do Líbano não foi suficiente. Que vinham dessa. Isso que alguns historiadores especulam. E a gente vê algum fundamento nisso. Porque Deus permitiu que cedo o homem se desenvolvesse e aprendesse por essas coisas que nós vamos ver em lições que dão mais à frente, posteriores. Então, queridos, esses fósseis vêm desse tempo. E olhem os senhores, em São Paulo tem um conjunto habitacional e um shopping construído em cima de um terreno que ali foi um lixão no passado. Aí colocaram muita terra, muita coisa, etc. Mas aqueles materiais que não são biodegradáveis ficaram lá. E depois de toda aquela obra pronta, começou a surgir um cheiro de gás. E foram estudar o que ninguém suportava, que aquilo podia voar pelos ares a qualquer instante. Ora, eram gases de restos do lixo, materiais orgânicos, soterrado ali e não tinha um século. Não sei se os senhores me entendem. E não tinha um século. Mas tem gás abundante naquele solo. Da própria deterioração. Com menos de um século. E imaginem uma coisa feita por Deus com uma finalidade específica. Ora, preciso muito mais fé para acreditar em outra teoria, se eu chamo assim, do que no que a Bíblia diz. Tem um texto aqui, pastor João, eu queria até compartilhar aqui. Depois desse texto eu queria fazer uma pergunta aos Sóstenes. Em Gênesis mesmo, falando sobre o dilúvio, capítulo 7, versículo 11, diz assim: E no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E choveu copiosamente, choveu copiosa chuva sobre toda a terra durante 40 dias e 40 noites. Interessante que esse texto ele vai falar que veio chuva, obviamente, veio águas do céu, as comportas do céu, e veio água de baixo, porque o texto está falando claramente que romperam-se as fontes. Então dá a entender que havia uma grande quantidade de águas subterrâneas, e alguns supõem que quando romperam a terra, certamente foi aí que aconteceu o rompimento da Pangeia. Isso. O rompimento dos continentes, a água por onde ia passando e afastando os continentes. E aí eu tenho uma pergunta a fazer ao companheiro Sóstenes, que está aqui na lição, né? Já falamos sobre o dilúvio. Aqui, o dilúvio ele foi local,
ou universal com base naquilo que a Bíblia fala e com base em tudo aquilo que a gente já tem comentado? Olha, a própria Bíblia menciona o fato de os montes, todos os montes da terra, terem sido cobertos. E a terra mencionada não é um local, um ponto, Não. mas é a universalidade, é o globo. Toda a porção seca, global, é inundada. Essa é a melhor interpretação para o termo terra. De modo que nós acreditamos, à luz da Bíblia, que o dilúvio ele é universal. Até porque o dilúvio ele não tem causas só naturais, mas também espirituais. E a causa espiritual, ela é de toda a humanidade, de toda a raça. Ela é global, ela é universal. E a intenção de Deus é de atingir todos os homens onde eles estejam. Assim como atingir a natureza que mantém contato com esse homem corrompido, a natureza daquela época. De modo que o juízo de Deus ele é global e é aplicado naturalmente também sobre todo o globo, de modo que ele venha a ser universal. Né? Alguns sustentam a ideia de ser local, mas nós podemos inclusive chamar a atenção para o fato de que há centenas de relatos de sociedades antigas e inclusive até distantes do Oriente Médio que mencionam inundação e que mencionam também o livramento através de uma embarcação, o que corrobora a ideia e o fato narrado na Bíblia Sagrada, né? E são civilizações que já estavam distantes daquele centro da Mesopotâmia. Esse é um dos argumentos. O outro argumento é já o geológico, como se crê. A terra era una, a porção seca era una, e o relevo era diferenciado. Por quê? Eu menciono isso, né? Porque alguns dizem assim, como é que pode o Everest hoje, com quase 9.000 metros de altitude, ter sido completamente inundado? Aí vem aquela pergunta, será que o Everest realmente existia como é hoje? Até porque... Pode até ser que ele não existisse. Até porque, devido à atuação das placas tectônicas, os cientistas atestam hoje em dia o próprio crescimento daquela cordilheira onde se localiza o Monte Everest. O crescimento de um lado, diminuição de outro. Ou seja, o movimento como que de uma balança. Nós estamos lidando com um contexto totalmente diferente em termos geológicos. Nós estamos lidando com um contexto totalmente diferente quanto à oceanografia. E para se explicar, ou para se entender melhor essa questão da chuva, o texto menciona, não tinha chovido. Havia a regagem assim, da vegetação através do orvalho. Mas alguns comentaristas dizem que a Terra era envolta por uma porção muito espessa de vapor ou de água. A água, na sua espécie, vapor. Isso é plenamente possível, compreensível. Inclusive sendo isso responsável pela conservação durante tanto tempo, sem deterioração da natureza. É como se fosse uma estufa. Assim, alguns mencionam que Deus atinge essa camada espessa, fazendo diminuí-la, secar, e gera chuva. Hoje a gente tem uma camada que chamam de ozônio. Que é benéfica quando está muito alta e maléfica quando está perto da gente. Inclusive nos protege da incidência elevada dos raios do sol. Quando esse ozônio está cá embaixo, ela é ruim para a gente. Mas lá na atmosfera ela é excelente. Só para corroborar com a sua fala, no capítulo 1, versículo 6, 7 de Gênesis, quando há a criação dos céus e da terra e há a criação do firmamento, diz: e fez, pois, Deus firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Então o próprio texto bíblico mostra, parece que Deus já havia reservado aquela água para alguma coisa.
Já Deus colocou a água, terra assim, no meio, né? Das duas águas. E também se fala de águas subterrâneas. Sim. Eu assisti a uma reportagem faz um tempo que mencionava um lençol freático enorme naquela região da Amazônia, inclusive com águas em quantidade maior do que a que existe no rio Amazonas e correndo a uma velocidade maior também. Nós sabemos que o rio ele desce das cordilheiras. É como se tivesse um rio aqui na face da terra e um outro rio mais embaixo. Nós somos brasileiros e sabemos que a água é abundante no subsolo do Brasil. Certamente. Grandes aquíferos, talvez os maiores de todo o globo. Então há águas sim. Sim. E essas águas, inclusive, depois dos 377 dias que houve água sobre a terra de inundação, que houve comentário de Charles Ryan, ele contou, né? Ele diz que é isso, é o da Bíblia anotada. Depois desse mais de um ano, as águas são recolhidas. Então, águas subterrâneas voltam a ser subterrâneas. Não sei se totalmente, não sei quantas ficaram represadas, mas elas lagos, tornando-se rios. Também se discute a questão de uma era do gelo, de uma intervenção assim sobre a parte aquática do gelo, de uma era fria, temperaturas que são baixadas. Não sei se posteriormente ao dilúvio isso aconteceu, se os descendentes de Noé experimentaram isso, que seria também uma forma de represar a grande quantidade de água. Até porque nós sabemos que se discute hoje a elevação dos mares em decorrência de um aquecimento global que atinge diretamente o gelo dos polos. Mas esses polos, conhecidos hoje, da não são forma da época como ele existe, surgiu depois do dilúvio. É por isso que se discute se houve o represamento em gelo depois de uma era global gelada. Surgiu depois do dilúvio e eles ficaram como que desconhecidos do homem primitivo, ou seja, aquela geração dos dias de Noé, pós-dilúvio, se multiplicaram muito rápido, porque Babel aconteceu mais ou menos na quinta ou sexta geração depois do dilúvio. Então, não caminhou ligeiro, as coisas caminharam muito rápido. E eu sempre medito, quando Deus está no negócio, não tem dificuldade para as coisas acontecerem. Claro, certamente. E ele está no negócio, está no comando. E ele faz que as coisas se desenvolvam. E ele dá características, uma terra nova com característica antiguíssima. Devido ao cataclismo, né? Exatamente. Mas adiante do cataclismo também tinha isso. A depois ela era nova, mas tinha característica antiga. Muito antiga. Quer dizer, aquela geração que atravessou, é provável que ficasse deslumbrada com o que estava vendo. Porque estava melhor do que a anterior. Depois ela foi se deteriorando por causa do pecado do homem e do ataque ao meio ambiente. Porque essa questão, já que a gente está falando de dilúvio, claro que eu não sou nenhum ativista da ecologia e não morro de amor por isso. Mas o estudo da ecologia na Bíblia é amplíssimo. Tem até um livro, a Bíblia e a Ecologia. E Deus tem interesse na preservação e conservação. Exatamente. Davi, não no dia da Davi, né? olha, ele ia para a guerra, fica debaixo das amoreiras, não foi? E fica olhando para cima. Quando você vê as árvores balançar, lá em cima é hora da batalha. Abraão viveu debaixo de uma reserva ecológica, dentro de uma reserva ecológica, os Cavalhais de Moré. Era uma reserva ecológica. O Éden foi uma reserva ecológica, aliás, o primeiro ecossistema da Terra. Então isso é muito amplo. O dilúvio acabou com tudo isso. Mas quando a Terra ressurgiu, que Jó diz que Deus chegou para as águas e os mares agora, é como quem diz assim, mares, até aqui virás, e não mais adiante. E aqui
se quebrarão tuas ondas empoladas. Diz que Deus pôs portas e ferrolhos, Limites, né? no limite. Então, quando se diz que país como o Brasil, cidade como Recife, corre o risco de ser submersa, eu não tenho muito isso não, sou sincero. Está certo que o homem, na sua insensatez, ataca o meio ambiente e sofre as consequências. Mas Deus, vem um tsunami, invade tudo, depois as águas voltam para o seu lugar. Isso é digno de nota, que elas voltam para o seu lugar anterior. Porque Deus garante. Quando Deus puxa um pouquinho esse ferrolho, aí o mar lá se agita, mas ele já puxou o ferrolho, para que elas passem, porque elas têm um limite que não pode ultrapassar. Então Deus fez, depois que a gente falou da criação inicial, e agora no dilúvio depois é como se fosse uma outra criação, não é como se fosse, uma recriação ex nihilo, né? Ou seja, Deus criando daquilo que já existe, de uma matéria pré-existente. Não do nada. Não do nada. A primeira foi não do nada. É uma grande reforma que ele faz. Isso, que veio a existência para o bem daquela família. E diante dessa questão do dilúvio universal, essa questão dos fósseis achados em montanhas, muitas vezes fósseis de animais aquáticos, isso justificaria, no caso, essa... Corrobora a ideia de que com a elevação das águas, Sim. tanto seres que já são aquáticos, logicamente eles sobem também à superfície, como aqueles que morreram e ficaram boiando. Sim. Eles são lançados, porque nós percebemos, a Bíblia não deixa isso tão claro, mas a gente infere da leitura de que correntes marinhas são criadas. Eu não estou dizendo que as que existem hoje foram criadas assim. Eu estou dizendo que, pelo fato de a arca estar num local e ser conduzida a quase 1000 quilômetros acima, houve a interferência de uma corrente de águas. Com certeza. Que conduziu. Então, se houve para conduzir o barco, houve também para espalhar os corpos dos mortos. E considerando que os montes foram cobertos, eu não sei em quantas centenas de metros foram cobertos. Mas vejam, se hoje nós temos um ambiente com peixes a uma altura de 1 metro e elevamos para 2 metros, os peixes não continuam ali só vivendo em 1 metro de profundidade, eles sobem. Então, 1 ano se passou e os seres aquáticos subiram. E eu creio que tenham subido em escala. Deu uma parte por aí. Profundidade. Deu uma parte, embora é importante dentro desse debate que, no caso dos oceanos, existe uma pressão terrível embaixo. E, geralmente, quem estuda isso polegada quadrada. Essa pressão é tão forte que um submarino americano foi quebrado, como se você pega um grafite. A massa. Foi amassado a pressão dos mares. Então, há monstros marinhos foi capturado no mar da China, nas fossas profundas, que ele não sobe a superfície. Então, eles são deformados. Eles são deformados, porque a pressão lá de baixo não permite que eles vejam a superfície. Como os que estão na superfície não descem. Aí o salmista, me parece que no Salmo 137, ele diz ao Senhor, no louvor a Deus, Senhor, aqueles que descem em navios às profundezas dos mares, esses veem as tuas ondas. É provável que ele estivesse falando do submarino, alguns pensam até, que vão às profundezas, os que mergulham em naus pequenas, para escutar das fossas profundas, principalmente do Pacífico, que estão lá. Mas foi Deus que fez isso naquele movimento. Interessante. E esses seres não vêm para cá. E a variedade desses seres, né? Sim, que sim, ainda sim. hoje, quando algum é capturado,
causa muita estranheza, inclusive no meio científico. Exato. Porque tem característica daqueles animais antigos que ele fala. Supostamente dinossauros. Isto. Ou que hoje são considerados, né, como que, assim, é interessante também frisar o fato de que os fósseis dificilmente e raramente são completos. Sim. O que se encontram são restos, Você mas fala do, nunca um corpo. você fala do completo. suposto dinossauro. Sim, dos dinossauros. Há uma reconstituição de acordo com o formato do osso e com o tamanho. Aí se reconstitui e se cria um ser. Então tudo é uma possibilidade. Cogitação. Exato. É uma cogitação, é uma grande especulação também. Interessante. O que garante que um Tiranossauro Rex tinha aquele formato? Nunca Aí acharam toda a alçada. Não, nem acharam a cobertura da alçada, que é a carne. Nunca acharam. Então é uma especulação. E o que garante que o ser ou a espécie dona daqueles ossos ainda não exista a grandes profundidades? Que nunca foi um animal terrestre, mas era um animal aquático. Sim, que foram elevados Sim. e que não foram avisados do fim do dilúvio, né? A água foi descendo e eles não foram avisados. Estavam num local preso por cadeias montanhosas, ou acharam agradável, ficaram represados e não tiveram condições de viver nas condições diferentes da continuidade, a espécie e tal. Uma vez perguntaram ao Dr. Adalto Lourenço, o livro que o pastor João está aqui numa palestra, eu ouvi um áudio da palestra e perguntaram, Dr. Adalto, o senhor acredita que já existiu dinossauros? Aí ele respondeu uma pergunta, você acredita que eles podem não ter sido destruídos? Ou seja, estão a grandes profundezas do mar e o que pouco se restou aí é que com a descida da água. Então, são tudo caminhos de especulação, a gente não tem como, né? Eu costumo dizer que no campo teológico, quando a Bíblia silencia, a gente faz as nossas suposições. Falando em especulação, eu gostaria de citar, como nós estamos lidando com internautas, Claro. e a internet cria mundos. Sim. E populariza interpretações da Bíblia. Inclusive há um filme que é o Noé, que foi um sucesso de bilheteria, que está disponível gratuitamente, inclusive no YouTube. Exato. E quem tiver a curiosidade de assistir vai perceber que não é o relato bíblico ali. Não. Há uma discrepância. Há uma discrepância muito grande, e inclusive falam de seres que não são humanos, que são pré-humanos, que saem do globo terrestre, vão habitar em outros planetas. Falam de mudanças na Terra, mas através de mágicas. É mágica aquilo que acontece. Se forjaram a teoria do intervalo para contradizer a teoria da criação, que essa teoria ela é irmã gêmea do criacionismo e tudo que é anti-Deus. Então, mas tem o seu lado religioso, porque existe o chamado fator demoníaco da religião. Geraldo Salter, em seu livro New Age, ele fala disso, desse fator demoníaco. O camarada está ali falando de Deus, dizendo que está levando as pessoas a Deus, e ele sabe que está levando aquelas pessoas para o inferno. Isso ele chama de fator demoníaco da religião. E a gente sabe que existe isso. Então, essa teoria diz que é uma geração pré-adâmica, que fizeram pacto com Satanás, e houve um cantor roqueiro brasileiro, vamos citar nomes, que ele falava de um ser de 10 mil anos atrás. Ele conta uma história daquele ser. Ele está falando de Satanás ali. Aquilo ali é uma louvação ao diabo, diretamente. Então, ele dizendo, eu nasci. Quer dizer, teria sido, segundo aquela teoria ali, a rebelião de Luzbel, que se tornou Satanás e que enganou aquela geração. Tem livros que falam disso. E tem pessoas que acham até que isso é a realidade. Vê aquilo como uma coisa
real, mas que na realidade é algo para contradizer o que nos diz as Escrituras, porque Paulo disse lá em Atenas, onde havia toda a cerca de teoria, que Deus fez de um só, né? Toda geração que eu vou falar. Eu citei o filme exatamente para rechaçar a ideia de que Deus tenha destruído uma outra geração que não tenha sido a genuinamente humana. Eram todos homens, frutos do relacionamento de uma mulher humana e de um homem, o gênero humano. Não houve ali mistura alguma com seres angelicais ou com outro qualquer tipo de ser. Porque senão a gente cai num erro teológico muito grande que nem sustenta, nem consegue sustentar, inclusive a atuação, o papel de Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Que o objetivo é esse, né? Exato. Olha, toda teoria sobre os chamados extraterrestres é demoníaca. Não existe esse ser, e existe sim. Porque quando Deus precipitou os anjos caídos, que se rebelaram, um grupo deles, Deus encerrou em cadeias eternas. Pedro fala na sua segunda carta, versículo 4. E outros, Deus permitiu que habitasse o espaço sideral, que são eles. E outros estão presos em fossas. Veja que os demônios do Gadareno temeram que Jesus os mandasse para os abismos, que é embaixo, antes do templo, porque lá é o lugar de sua morada. Os que lidam com o oculto, contrário ao ensino, dizem até: eu cheguei numa casa, eu estava na missão, me chamaram para ir de madrugada numa casa de uma moça endemoniada, e quando eu cheguei lá, todas as brechas da janela, os ralos de piso, estava tudo com fita adesiva, para que os espíritos não saíssem por ali. Ora, Como se aquilo impedisse. você veja que ignorância existe nos filhos dos homens, que isso não impediria o caso. E nós oramos com a ajuda de Deus, e aquela moça ficou sã, e aquele espírito foi embora, e ela ficou tranquila. Mas também é o sentido simbólico do aprisionamento total, né? Exato. Então essa teoria, ela está muito amalgamada a chamada New Age, o movimento Nova Era, que é o lado científico, veja só, é o lado científico do misticismo. E o lado místico da ciência. Fridtjof Capra, um cientista austro-americano, e e outras atrizes hollywoodianas famosas que cuidam desse processo. Então isso não existe. O que existe são demônios que se personificam como se fosse gente e engana as pessoas. Mas não tem outra parte, estamos no debate, se tem outros continentes, não existe isso. O homem está aqui, Jesus morreu aqui na terra, veio para aqui, porque é aqui onde está o homem, acabou-se. Pegando esse gancho já com relação a essa questão de demônios, a questão também do dilúvio, obviamente o dilúvio foi uma oportunidade de Deus manifestar sua graça sobre a humanidade, trazendo a oportunidade de livramento através das águas, diz o texto, né? Que as águas levantariam a arca e certamente eles seriam salvos pelas águas, no sentido de a água levantar a arca de todo aquele momento de destruição. Mas também não podemos negar que foi um momento de juízo. E Deus aplicar o seu juízo para com aqueles que não temiam a Deus. Na lição passada nós comentamos de uma geração extremamente perversa, e como o pastor João Barbosa falou no início do nosso comentário, que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem, certamente na volta de Jesus é a oportunidade de Jesus levar consigo a sua igreja e de aplicar o juízo àqueles que não creram. Então, baseado naquilo que o Sóstenes falou, eu queria que o Sóstenes comentasse, já que o dilúvio foi universal, podemos dizer que o juízo, como diz aqui a lição, foi universal. E aí eu queria que você falasse também sobre a questão do juízo divino no inferno, né? Que já pode ficar à vontade mais. O inferno, ele é real, realmente existe e tem uma finalidade.
presente e futura. E isso é uma realidade bíblica, é narrado pela Bíblia. É ruim, é angustiante falar do inferno, até porque nós somos pregadores do céu e da mensagem salvadora de Jesus Cristo que conduz o homem ao Pai e ao céu. Mas, como ele é real, nós temos que compreender, à luz da Bíblia, que ele é o lugar do diabo, dos seus anjos, e é o lugar de todos os pecadores que não aceitam a graça de Deus. Hoje a graça de Deus nós percebemos como um cumprimento da sua promessa, que está revelada na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra de morte e ressurreição. Mas antes de Jesus Cristo, a graça de Deus também era manifesta. O apóstolo Paulo explica aos romanos que Deus manifesta a sua vontade, a sua grandeza, a sua existência, inclusive a sua graça, através de toda a sua criação. Então, os homens pré-diluvianos, eles eram alcançados, foram alcançados pela graça de Deus, não só pelo juízo. Por sinal, o juízo só chega depois que eles rejeitam a graça. Isso, o livramento. Né? Rejeitam o livramento. Deus não é injusto. Nós já começamos o comentário hoje mencionando o fato de pelo menos 120 anos de pregação de um único fato que era considerado improvável, impossível, mas Deus ficou batendo na mesma tecla, insistindo com o homem. Então, todos aqueles que não aceitaram a graça de Deus foram vítimas, e essa é a melhor palavra mesmo, vítimas do juízo rigorosíssimo de Deus. Agora, para onde foram esses homens? A alma, o espírito desses homens? Bem, o apóstolo menciona que estão detidos no inferno. É o apóstolo Pedro. Eu posso lhe ajudar? Pode ler, pode sim. Fique à vontade. Porque Deus... 2 Pedro quanto? 2 Pedro 2. 2 Pedro 2 e 4. Porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. A oitava pessoa, o pregoeiro da justiça. Essa oitava pessoa aqui é o oitavo depois de Adão. Deus é como um pregoeiro da justiça. Deus guardou, protegeu. Mas há um texto na palavra ainda mais contundente. 1 de Pedro, em 1 Pedro 3, 18 a 20. 3, 18 a 20, né? É. Quando ele diz, verso 19, não, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão, que fala do destino deles, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Ou seja, a arca, os anos de construção, era o anúncio de uma novidade. Era uma pregação. Era exatamente isso, era uma pregação. Em obras e em fala. E aí esses espíritos, no caso, seriam os antediluvianos. Antediluvianos. Agora o texto diz que Jesus desceu para pregar. Mas será que a intenção de Jesus era resgatá-los? Não. E dar uma segunda oportunidade? Dar uma segunda oportunidade, não. Nós temos que mencionar isso porque há correntes teológicas, inclusive no meio evangélico, que creem e pregam isso. É porque no Brasil, graças a Deus, ainda temos uma homogeneidade grande teológica e de interpretação bíblica. Mas fora do Brasil, quem tem acesso a materiais estrangeiros de igreja, de teologia, de Bíblia, percebe a diferença. Então, aqueles homens não receberam uma segunda oportunidade, mas através da obra de Cristo realizada naquele momento, de se apresentar, eles perceberam a veracidade da palavra, da pregação de graça, de oferta de perdão da parte de Deus e todo o cumprimento da promessa de Deus de resgate. Aí Jesus os conscientizou do juízo. Conscientizou. Jesus chega a eles e diz, olha aqui, olha, venci.
Venci o quê? Venci o pecado, venci Satanás, o grande opressor, e daqui a pouquinho vou vencer a morte. E estou falando isso para vocês. É como se fosse uma declaração da sua vitória e um atestado de que de fato o que Noé pregou se concretizou de fato. Como eu falei no início, a arca era Cristo. Exato. E agora Cristo se apresenta a eles, Como cumprimento isto, conscientizando-os do juízo que eles rejeitaram. Concluindo o texto, Pedro ainda diz: de quem, com uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus e pela ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, ele até tombou, porque do costume chamado de águas julgadoras do dilúvio. Foi um julgamento. Mas o apóstolo, onde eu aprendi isso eu não sei. O apóstolo Pedro, ele viu naquilo ali um julgamento e fez uma analogia com relação ao batismo, que é quando o indivíduo, como iniciação, aceita o batismo, uma das duas ordenanças que Jesus deixou à igreja, ele passa por um julgamento de morte e ressuscita. Porque quando Jesus morreu, eu e vocês morreram também com ele lá. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. É isso. E a arca era isso. Eu quero só citar um ponto. A madeira, que é muita coisa, né? muito assunto. A madeira era de golfer. Golfer. Era uma madeira que exalava um cheiro forte. Você passasse no local onde tinha muito golfer partido, você sentiu o cheiro do golfer, mesmo ela já seca. Aquele aroma não foi sem razão, porque tinha animais que ficou um ano ali dentro. Precisa dizer que fizeram suas necessidades. Está entendendo? Mas o cheiro do golfer, que era um cheiro suave, que exalava, inibia aquilo ali e mantinha o homem numa situação tranquila, sem nenhuma dificuldade, confortável. Foi um ambiente de muito conforto. E, meus senhores, senhoras e senhores, quem sabe os ventos, quantos quilômetros eles tinham ali por hora? Se seria possível medir e falar para esse tempo, se a gente voltar no passado. Com certeza era um vento de milhares e milhares de quilômetros por hora. Não era vento de 200, 300 quilômetros, não, era vento dele. Inimaginável. Eram tempestades, mas aquele barco suportou, ele podia se partir no meio. Há pouco tempo um navio cargueiro não suportou uma tempestade e naufragou. E era de ferro, né? É de ferro. Está entendendo? Os americanos testam os seus barcos, o Reino Unido também, e as nações, William disse, em túnel. Né? Túnel, que ele é submetido ali às intempéries do mar, para ver se ele suporta. Não precisou de nada disso. Deus disse, faça assim, e a mão de Deus estava ali, e a arca suportou, como você falou, das correntes marinhas. Ora, o homem não se distanciou tanto do ponto onde estava. O pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, num artigo, numa revista antiga da CPAD chamada Seara, ele diz até que uma cidade, que eu vou me recusar de dizer o nome para não, que depois o homem teria achado. Quando ele desceu do Ararat, ele seguiu pelo um braço chamado Murad, seguindo as correntes do Tigre e do Eufrates, com a intenção de voltar, quem sabe, ao lugar de onde estivera antes. Isso conta, é pena que eu perdi essa revista.
mas com um fundamento, porque existe uma coisa que Deus deu ao homem, é chamada consciência situacional. Deus deu isso ao homem, que hoje é muito usado, digamos, um piloto precisa da consciência situacional, um paraquedista, e quem entra na selva, você pode não ter uma bússola, mas há técnicas que lhe indicam. Quem navega, usar os mares, o estudo da navegação, a chamada consciência situacional. Eu preciso saber onde estou. Eu só posso me movimentar a partir do pressuposto que eu sei onde eu estou, para saber para onde é que eu vou. Então, tudo gira em torno disso aí. Não é bem o tema de hoje, mas isso foi muito bem explorado na civilização mesopotâmica, bem posterior, com os estudos astronômicos. Eles tinham localizações precisas na Terra através da posição, do estudo e do posicionamento dos astros. Inclusive, foi bom falar da civilização mesopotâmica, porque dentro desse contexto do dilúvio, a gente percebe que ali na região da Babilônia, que teve uma das bibliotecas mais antigas, se encontraram escritos que atestavam a veracidade do dilúvio. Mas assim, exatamente. E aí realmente é um assunto muito vasto, né? Isso chama muito a nossa atenção, mas como a gente tem um tempo, assim, realmente eu queria que o companheiro Sócio deixasse suas considerações finais, logo em seguida o pastor João Barbosa também deixasse assim suas considerações finais, e realmente eu acredito que na escola dominical onde os companheiros participam, vai haver esse calor aqui, a gente precisa, né? Calor mesmo. Um calor do comentário muito importante, e promova isso na sua escola dominical. Não coloque na sua escola dominical uma polêmica pela polêmica, não, mas estimule. Sempre com o propósito do desfecho. Né? Certamente, com certeza. E veja como é importante estudar em grupo, né, pastor João? Isso. Nada substitui a escola bíblica dominical, a presença na escola bíblica dominical. E isso aqui, o nosso desejo é que você frequente a sua escola bíblica dominical, que sua família frequente a escola bíblica dominical. Então, vamos ouvir aqui. Como o tema já foi bem frisado, ele é polêmico e é vasto, e o tempo é curto, nas minhas considerações finais, eu gostaria só de mencionar o motivo pelo qual nós não devemos aceitar o fato de Jesus ter dado uma segunda chance, por exemplo, àqueles que morreram no passado, sofrer juízo. Porque senão teríamos que rejeitar a veracidade da Bíblia e aceitar o Espiritismo. Exato. Só para os irmãos perceberem o quanto esse ensino de hoje, o estudo de hoje, ele é essencial para a fé cristã. E fundamenta a nossa crença não só no juízo de Deus do passado, mas no juízo de Deus para uma sociedade que vive ainda de forma pior, mais ímpia do que aquela do passado. Exato. Nós cremos no juízo de Deus mencionado no Novo Testamento, em especial por Jesus nos Evangelhos e no Apocalipse, e cremos também no grande livramento de Deus, através da segunda vinda de Jesus Cristo, livrando todos aqueles que creem na promessa de Deus e são fiéis a Ele e que aceitam a sua graça, o seu perdão. E a igreja hoje aceita e espera a manifestação do amor de Deus, retirando este povo que foi santificado através da obra de Jesus Cristo e levando esse povo para o céu. Que Deus abençoe a todos. Amém. Pastor João Barbosa. Olha, eu quero só enfatizar que Jesus, para que ninguém pense que isso é uma lenda, Exato. que isso é um conto, fado e fada, foi uma história que alguém resolveu inventar. Jesus via plenamente, entendia plenamente a existência desses fatos. E quando mostraram a ele a estrutura do templo de Jerusalém, e fizeram a ele, mestre, quando será? Ele disse, não veio tudo isso aqui, não vai ficar nada que não seja derribado. Depois, se aproximar de Jesus e disse, mestre, quando serão estas coisas? 3 perguntas. E que sinal haverá da tua vida de filho dele? 24 de Mateus e 25 é essa a resposta. E Jesus mostrou
falando de Noé, que assim como foi nos seus dias, que os homens comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. De igual modo, será também na vinda do Filho do Homem. Ninguém se percebe. Eu sei o que Jesus vem, mas não sei quando ele vem. Por muito que eu estudo pelas Escrituras e pelos acontecimentos, pelo estudo da geopolítica, pelo movimento das nações, eu não posso me levar ao emocionalismo de dizer: irmão, Jesus está chegando. Jesus está chegando, sim, mas quando? Eu sei que ele vem. Eu devo me manter em pureza e santificação, aguardando que o apóstolo chamar de a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa expectativa, que Jesus vai vir assim como veio nos dias de Noé. Ninguém se iluda, ele vai chegar. E quem crê no Senhor Jesus, quem crê nas palavras de Jesus, certamente crê na existência, no fato do dilúvio. Porque se Jesus mencionou, declarou de que houve um homem chamado Noé, de que houve um período de dilúvio, certamente Jesus não é mentiroso. Então quem crê no Novo Testamento também crê no fato do dilúvio que aconteceu no Antigo Testamento. Queremos agradecer a cada internauta esse momento aqui de aprendizado. Quero agradecer ao pastor João Barbosa, o companheiro Sóstenes, que trabalham aqui trabalhamos juntos aqui na Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais da Assembleia de Deus na Convenção de Abreu e Lima, em Pernambuco. E eu quero agradecer a cada um dos internautas mais uma vez. Coloque seu comentário, divulgue esse canal EBD na Net, que é um canal que tem sido uma oportunidade de estudarmos juntos a palavra de Deus também, e também de compartilhar o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus para com aqueles que certamente precisam ouvir mais. E eu quero mais uma vez divulgar o nosso adesivo, tá aqui, Escola Bíblica Dominical, uma escola para toda a família. Sempre você vê na tela, de vez em quando aparece. Você que mora aqui próximo, né? Certamente os queridos que compõem a nossa convenção, adquira e coloque no seu automóvel, na sua casa, para divulgar a Escola Bíblica Dominical. E fica o aviso do estudo bíblico de professores todos os sábados no Templo Central da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, às 19 horas. Você, professor, você, dirigente de escola dominical, adjunto, é o nosso convidado especial para todos os sábados estar conosco. Então, que Deus assim nos abençoe ricamente, e se Deus quiser, nos veremos na aula de número 8, se assim Deus permitir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.